A paz do Senhor, amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, inscritos e não inscritos do nosso canal, sejam todos bem-vindos para mais um dia desta poderosa campanha de oração e palavras. O poder de Deus. Dessa feita, o tema de hoje é Deus salva minha família. E eu tenho certeza que através desta palavra e desta oração, Deus vai fazer uma obra grande no meio da sua família, vai salvar os seus, vai transformar, porque Ele tem poder. O nosso Deus é poderoso, pois foi Ele mesmo que constituiu a família e por isso Ele cuida dos nossos, Ele cuida da nossa família, Ele salva a nossa família. Vamos à leitura da palavra do Senhor para uma breve meditação no livro de Atos, capítulo 10, e o versículo 17 é a palavra do Senhor para o dia de hoje, nesta poderosa campanha do poder de Deus. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que me estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Amém? Somente até aí, irmãos, a palavra do Senhor se estende por mais adiante, mas para nossa breve meditação sobre esta campanha, o poder de Deus, e Deus salva a minha família no dia de hoje, queremos dizer a todos vocês, em nome de Jesus, que aqui nós vemos a história de um certo homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem justo, temente a Deus, um homem que buscava o Senhor.
Porém, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo, ele não tinha recebido o poder de Deus sobre, né, a unção do Espírito Santo. E estando ele orando, falando com Deus, a Bíblia não especifica o que ele buscava na oração, mas com certeza ele buscava o poder de Deus, ele buscava a unção do Espírito Santo, ele buscava a presença do Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala que um varão se faz presente, Deus envia um anjo para falar com Cornélio. E ali o Senhor, então, fala através daquele varão: olha, vai lá, chama Pedro, que está na casa do Simão Curtidor, à beira do mar. Fala com ele, chama ele até a sua casa, que ele vai esclarecer para você o que deve ser feito. E ali Cornélio então enviou, né, 3 pessoas a chamar Pedro. Mas enquanto essas pessoas estavam indo a chamar Pedro, a palavra nos diz que Pedro estava já tendo uma visão de Deus lá em cima, né? Lá onde ele estava, ele começou a ver uma visão. E Deus mostrou para ele tudo, né? Dos animais de toda espécie. E falava: mata e come. E ele disse: não, Senhor, eu não vou matar e comer, porque eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E o Senhor esclareceu para ele: olha, não torne imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. E ali, quando Pedro então recebe a presença, e Deus fala para ele: ainda vai vir até você 3 varões. E ele estava ali sentado, né, meditando naquela visão que ele tinha tido, quando chegou os 3 varões. E ali Deus fez: ó, chegou aí 3 varões. O próprio Espírito revelou a ele: olha, chegou aí 3 varões. E foi ele, né, foi enviado para você, veio a chamar-te. E então Pedro entendeu. Porque sendo judeus, eles não se misturavam com estrangeiros, né? Ele entendeu que toda aquela visão, tudo aquilo que Deus havia mostrado, se referia à casa de alguém, se referia a umas pessoas que estavam aguardando algo de Deus, estava esperando uma resposta de Deus. E quem poderia esclarecer através do Espírito Santo de Deus, usado por Deus, era Pedro. E Deus queria usar Pedro para consumar, ou seja, completar a obra na casa de Cornélio, na família de Cornélio. E a Bíblia fala que enquanto Cornélio orava e Deus deu a visão, e ele mandou buscar Pedro, enquanto mandou Pedro, né, buscar Pedro, ele ajuntou a sua parentela, seus parentes, né? Ele ajuntou a sua parentela, ajuntou alguns amigos, ajuntou a sua casa. Ele ali, irmãos, reuniu a sua família na presença de Deus, para que Deus pudesse, através de Pedro, esclarecer o que eles precisavam saber, o que eles precisavam para receber. E eles estavam reunidos. Então, quando Pedro volta, acompanha aqueles homens, chega à casa de Cornélio, ele se depara com Cornélio e toda a família reunida, e alguns amigos mais chegados de Cornélio estavam ali reunidos para receber de Deus a orientação por intermédio de Pedro, porque Pedro era um dos discípulos de Jesus que havia caminhado com Jesus, havia contemplado as maravilhas das mãos de Jesus, e Pedro tinha sido colocado como cabeça, irmãos, da igreja. E o Cornélio e sua família fazia parte de um povo que pertencia, que era a igreja do Senhor. Então Pedro era o cabeça daquela família, daquela igreja que estava ali se levantando em Cesareia. Notamos que Pedro morava em Jope, mas ele foi até Cesareia, a casa de Cornélio, para esclarecer e orientar aquela família. E por muitas vezes, irmãos, nós precisamos de alguém na unção do Espírito de Deus para nos orientar e orientar a nossa família, orientar nós como fazermos, como trazer nossa família para os caminhos do Senhor. E por isso Deus o quê? Constituiu quem? Os pastores dentro da igreja. Deus constituiu os que tomam conta de uma igreja, de um ministério, para isso. E muitas vezes está faltando isso no nosso meio. Orientador, aconselheiros, que ajude o irmão, a irmã, a saber como fazer com a sua família,
famílias que estão destruídas, famílias que estão doentes, famílias que estão sofrendo, família, a casa que está um caos, a destruição, o mal está dominando as famílias. E muitas vezes a pessoa vai até uma igreja ou até uma congregação em busca de um auxílio. E muitas vezes, se essa pessoa não tem, ou quem está na frente não tem essa visão que Pedro teve, pode até mesmo deixar para lá, não fazer nada, não se envolver, não. Hoje em dia não podemos nos envolver. Deus não quer que você se envolva com o erro, com a coisa errada. Deus quer que você se envolva com orientação, com conselhos. Ora, vamos orar, vamos juntos clamar a Deus, vamos se unir. Vamos buscar pela sua família, se esforça. Você é a coluna da tua casa, você é a coluna da sua família. Dobre o seu joelho, eu não posso ir à igreja, eu não posso sair para ir na casa do Senhor. Mas você pode, no seu cantinho, nas suas horas que você estiver sozinho, na madrugada. Ore a Deus. Pede a Deus, senta no silêncio, Deus escuta também. Se você não pode orar pela sua família, que estão tudo reunidos dentro da sua casa, você não pode falar em voz alta, mas você pode entrar no seu banheiro. Vou usar o meu banheiro agora. Entra no banheiro, você não vai fazer nada no banheiro, apenas vai entrar no seu cantinho, fechar a porta e ali em silêncio, ou no mais baixinho que você puder. Fale com o Papai do Céu, fale com o nosso Deus, Ele tem poder de mudar a sua família, Ele tem poder de reverter essa situação. Tem pessoas, irmãos, que não podem ir à igreja, tem pessoas que não têm como sair de casa, no meio do caos que está vivendo dentro da sua família, ir até uma congregação, ir até um pastor. Às vezes a situação está tão terrível, que não podem ir buscar ajuda de ninguém, não podem nem pensar de sair de dentro de casa. Mas uma coisa eu te digo, em nome de Jesus, você pode convidar Jesus para entrar na tua casa, porque Jesus entra, Jesus faz a obra e pelo poder de Deus a sua vida é transformada, o milagre acontece, nada impede o trabalhar de Deus dentro da sua casa. O inimigo vai saber que a presença de Deus está ali, mas ele não vai ter poder de tocar em você. Ele não vai ter poder de usar alguém para lhe fazer o mal. Por quê? Porque você está convidando aquele que tem mais poder do que o inimigo, que é o nosso Deus. Então faça como Cornélio. Ele não foi até a casa de Pedro, mas ele mandou chamar. Ele não foi até Jope, mas ele mandou chamar. Como que ele mandou chamar? Quando Deus, ele estava em oração. Ele estava dentro da casa dele em oração. Ele estava falando, primeiro ele falou com Deus. Primeiro ele conversou com Deus, apesar de ele ser um homem justo, temente a Deus e que dava muitas esmolas, era um bom homem, que ajudava muitas pessoas, mas havia algo nele que precisava de mais de Deus, de orientação sobre a tua família. Ele queria que a sua família também pudesse ter esse encontro com o Senhor, pudesse sentir o que ele sentia, pudesse ter as visões que ele via. Então ele reuniu e falou, não, vem todo mundo aqui na minha casa, porque hoje eu vou ter um convidado aqui, eu quero que vocês conheçam Pedro, Pedro que foi um discípulo de Jesus, ele vai estar aqui. Mas se você não pode trazer um irmão da igreja dentro da tua casa, não pode chamar um pastor para orar dentro da tua casa, mas você pode chamar Jesus para entrar na sua casa, porque Jesus entra, faz morada, libertação, mudança de vida e ainda muda a sua história. Quando você perceber, as portas serão abertas e você terá liberdade de buscar mais ainda a presença de Deus, de receber mais de Deus. Pedro foi, porque Deus mostrou para ele, olha Pedro, não torna comum e imundo aquilo que eu já santifiquei, que eu já purifiquei. Porque Deus mostrou essa visão a Pedro, porque ele poderia dizer, não Senhor, eu não vou na casa daquele homem, porque eu não me misturo com esse tipo de gente. Eu não vou na casa daquele homem, eu não vou na casa daquela família, porque aquela família está uma coisa horrível. Não vou, não me envolvo. Mas o Senhor já disse para ele, não,
Pedro, pode ir em paz, porque eu já fiz obra lá dentro. Aquela casa é uma casa que realmente precisa de você lá para orientação. E foi ali, irmãos, na orientação, na pregação da palavra de Pedro, que toda a família, toda a casa de Cornélio receberam o poder de Deus por intermédio do batismo com o Espírito Santo. E Cornélio e sua casa foi salva. Então você precisa entrar na oração, dentro da tua casa, sem fazer barulho. Você sabe que a situação aí dentro não está boa. Você sabe que dentro da sua casa não tem como você fazer alguma coisa, não pode nem ir à igreja para pedir uma ajuda. Não pode nem ir, né, irmãos, na lei, ou seja lá qual for o órgão, você não pode nem ir, porque senão a coisa pode até piorar, mas se você clamar a Deus aí dentro da sua casa, se você orar a Deus, se você dobrar o seu joelho num cantinho, aí no silêncio, ou até mesmo sentada na hora de alimentar-se, ou na hora que você estiver sentada aí com alguém da sua família, com um pensamento, você fecha o olho assim, faz um gesto como se estivesse relaxando um pouco, mas aquilo a sua mente vai estar falando ali com Deus. Senhor, eu não posso, Senhor, eu não posso fazer isso, Senhor, eu não posso tomar essa atitude, Senhor, eu não posso fazer essa assim, eu não posso fazer aquilo assim, Senhor, eu não posso nem falar em voz alta, Senhor, mas Senhor, o Senhor está vendo a minha situação, começa a meditar, falar com Deus em pensamento, porque a palavra do Senhor fala que Deus põe coração, Deus o pensamento, irmão, Deus conhece a nossa mente, a Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, Ele tem ciência do que se passa conosco e conhece o profundo escondido, Ele tem poder de executar os planos dele na sua vida por intermédio do clamor, através dos pensamentos, porque às vezes você pode estar num lugar que não pode clamar em voz alta, mas se você elevar os seus pensamentos, a sua mente aos céus e pedir o socorro do Senhor. Isso eu digo para quem não pode fazer alguma coisa por si, porque pode acarretar coisas piores. Mas você que tem condição, você que pode, mesmo que sua casa tá parecendo que passou um furacão aí dentro, a sua família tá que só misericórdia. Mas se você pode ir até a casa do Senhor, até uma igreja, até buscar um irmão, uma irmã para te ajudar em oração, não fique aí sofrendo sozinha, não. Busque ajuda, busque por socorro. O Senhor prepara sempre alguém que vai te ajudar. Amém? Então faça como Cornélio, busque que o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai salvar sua família, o Senhor vai libertar sua família, o Senhor vai te libertar de toda opressão, de toda perseguição, de todo mal, porque o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra e na nossa vida também, porque foi Ele que nos criou e nos formou do ventre da nossa mãe e nos deu fôlego de vida, nos deu graça para estarmos neste mundo. Então, se nós fomos feito pela mão de Deus, o inimigo não tem poder sobre nós, porque o nosso Deus toma a frente e nos dá a vitória, amém? Neste momento, vamos entrar na oração, que é a oração, Senhor, meu Deus, salva a minha família. E nós vamos orar e Deus vai salvar a sua família, a nossa família. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, neste 5º dia da campanha, o poder de Deus. E desta feita apresentando todas as famílias em tuas mãos. Pai, essa pessoa que está passando por situações constritantes, Senhor, essa pessoa que já está, meu Deus, a ponto de desistir da família, porque não suporta mais, ó Deus. Mas como o Senhor enviou Pedro à casa de Cornélio, como o Senhor enviou o batismo com o Espírito Santo na família de Cornélio, Senhor, como o Senhor também salvou aquele guarda, Senhor, lá na prisão onde estava Paulo e Silas e também a toda a sua casa, a sua família. Senhor, envia socorro
para esta família também. Envia salvação para esta casa. Envia, Senhor, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e o Senhor declarou: hoje veio salvação a esta casa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que haja salvação nesta casa, haja salvação nesta família, haja libertação, Pai, haja transformação, Pai, que o inimigo seja derrotado, este espírito da morte que ronda esta casa caia por terra, esses demônios que lutam para destruir este casamento caia por terra, e esta família receba a porção dobrada do teu poder nos dons celestiais, na porção dobrada do amor, na porção dobrada da comunhão, Senhor, da união, que eles sejam uma bênção na terra, porque nossas famílias foram constituídas pelo Senhor. O diabo faz de tudo para destruir, mas o Senhor é o Deus que nos fortalece. Senhor, fortalece o laço matrimonial desta casa, fortalece o enlace matrimonial deste casal, fortalece, Senhor, meu Deus, repreende os demônios que envia pessoas para destruir os casamentos. Pai, venha transformar em alegria. Pai, a alegria foi naquele dia quando aquele vinho acabou naquele casamento, o Senhor estava lá e aquela família pôde se alegrar, Senhor, porque o Senhor transformou a água em vinho e mostrou que realmente o Senhor tem poder. Senhor, entra neste casamento, entra nesse mundo familiar, entra nesta casa, entra neste negócio, Senhor, que esta família unida trabalha, mas de um tempo para cá está vindo tantas coisas ruins para tentar destruir os seus negócios. Pai, entra, muda a história, faz milagre. Pai, toma nas tuas mãos. Senhor, destrói, Senhor. Destrói as obras do mal. Destrói, Senhor. Destrói os cativeiros de Satanás. Destrói agora. Destrói agora todo o cativeiro. Destrói agora todo o cativeiro e transforma numa família abençoada, numa família cheia da unção e do poder de Deus. Eu te peço, Senhor, visita cada uma agora dessas famílias e eu te agradeço, certo, da tua bênção, da tua resposta. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe, que você possa ter uma família ricamente abençoada pela mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa continuar falando nos vossos corações. Você que ainda não é crente, não aceitou Jesus como seu Salvador, eu vou fazer o apelo agora, e se você decidiu aceitar Jesus, a bênção vai ser muito maior ainda na sua vida, tá bom? Repita assim comigo: Senhor meu Deus, neste momento eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Esclarece para mim pelo teu divino Espírito Santo como é servir-te, ó Deus, e nos enche da tua presença para que possamos ser mais que vencedor no mundo espiritual. Senhor, dirige os meus passos, guarda minha casa, protege a minha família e faz obras maravilhosas para a glória do seu nome. Amém. Mais uma vez dizendo, você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber mais mensagens e estar acompanhando esta poderosa campanha de 7 dias, o poder de Deus, para cada dia um tema e um objetivo de oração para Deus abençoar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, e em tudo que nós colocarmos as mãos seja próspero pela mão do nosso Deus. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.